Olá, turma. Estamos no primeiro exercício, né, do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, a gente está iniciando aí um novo assunto e este é o primeiro exercício. Bom, falando em breves palavras, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é o ordenamento jurídico brasileiro, um conjunto de normas que visa a proteção dos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e a responsabilidade entre o fornecedor, fabricante de produtos ou prestador de serviços, com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e, claro, penalidades. Ora, nós temos um ordenamento jurídico, um regramento, lei, que estabelece as relações de consumo. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor está no programa de estudo de vocês de consumo e cidadania. E um dos requisitos para você exercer sua cidadania, é claro, além dos teus deveres, nós temos, né, nossos deveres e também os nossos direitos. E dentre eles, dentro do rol de direitos que o cidadão tem, um deles, é claro, e enfático, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor. Vamos avançar aqui. A partir do ponto de vista de como praticar o exercício do direito com vocês, que é algo tão, assim, digamos assim, a linguagem, os termos, a redação é um pouco mais carregada e torna-se, de certa forma, um pouco cansativo para alguns. Então eu decidi ter ali uma, duas, três questões, mas duas, três questões que são bem trabalhadas, digamos assim, tá bom? Para não ficar tão carregado e ao mesmo tempo atingir o objetivo dessa disciplina, que é fazer com que vocês tenham uma visão ampla, né, do que norteia o consumo e a cidadania. Segundo o CDC, vocês vão ver muito essa sigla, é o Código de Defesa do Consumidor. Quais são os direitos básicos do consumidor? Então, deixei aqui uma linha de raciocínio para que facilite a busca de vocês. Pesquisar em artigo 6 do CDC. Então, lá no artigo 6, iniciando o capítulo 3 dos direitos básicos do consumidor, a gente vai ver um rol de itens que são os direitos básicos do consumidor. Que são eles? Vamos lá. Primeiro, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas do fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Segundo, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então tem que ter informação, tá? Tem que ter educação com relação ao consumo adequado para o consumidor. Terceiro, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, validade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresenta. Então, esse item 3 aqui ele é muito enfático com relação a detalhes do produto ou do serviço. Então, precisamos ter características, todas as informações necessárias antes de ter o consumo desse produto ou serviço. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas por fornecimento de produtos ou serviços. Então, turma,
Aí vem aí a proteção com relação às propagandas enganosas ou abusivas e também desleais. Bom, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Ou seja, você fez um contrato e esse contrato foi revisto de uma maneira desproporcional, não pode. Tá? A efetiva item 6, tá? A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Aqui está com relação à responsabilidade, tá? Desviou conduta, tem consequência, tá? Tem que ter responsabilidade. Então, uma vez que o fornecedor, o vendedor, a empresa, ela comete algo que está fora, que não está no regramento, que não está de acordo com o regramento do CDC, tem que ser indenizado a pessoa, né, que foi lesada ou que teve o dano, né, digamos assim. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais também, turma. Olha aqui, ó, itens morais, aí já entra lá no Código Civil. Individuais, coletivos e difusos. Item 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurados a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. A gente está falando dos PROCONs aqui, né? Mas além da justiça comum. Item 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor. No processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Turma, aqui nós temos aí a questão da acessibilidade, né? A gente fala aí da inversão do ônus da prova, no caso do processo civil, e também para avaliar em qual circunstância se encontra a vítima, né? Se ela tem alguma limitação psicológica, se já tem uma certa idade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O item 9 foi vetado. O item 10, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Aqui já está tratando dos serviços públicos, tá tudo. Então, quando se pensa em relação de cliente, consumidor, lembramos somente das empresas particulares, né? Mas olha só, adequada e eficaz prestação, não fala assim eficiente, tá? É eficaz, tem que ter resultado, prestação de serviços públicos em geral. Parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3, vamos voltar lá no inciso 3, criação, cadê? 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificações está tratando dos itens das informações características. A informação de que se trata o inciso 3 do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o exposto em regulamento. Olha só. E tem informação na embalagem, por exemplo. Mas a pessoa ela tem deficiência visual, como ela tem que ter direito a acesso a essas informações. Então, o direito do consumidor é bem completo nesse sentido, né? Então é isso. Esses são os direitos básicos do consumidor, que são 9, né? Tirando o 9, que foi vetado, então são 9 direitos básicos do consumidor. E assim a gente corrigiu a questão de número 1. Vamos para a questão de número 2.
Na questão de número 2, trata do prazo, né? Qual é o prazo para a troca de um produto ou serviço com vício? Quando se fala em vício dentro do nosso ordenamento jurídico, aqui no caso o CDC, defeito, tá? Falha. O vício oculto, oculto significa algo defeituoso que não está visível. Como se processa o caso de troca? Vamos lá. Lá no seu artigo 26, fala-se na seção 4 da decadência e das prescrições, tá? Vamos ao artigo 26. O artigo 26, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos não duráveis. Lembrando que produtos não duráveis são aqueles, por exemplo, alimentos, né? Rosas para Dia dos Namorados aí, né? 90 dias, 30 dias para não duráveis. E para os duráveis, são 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, ou seja, tem uma durabilidade um pouco maior. Aí, lá no parágrafo 1, trata da contagem, tá? Mas essa contagem, olha só, parágrafo 1, inicia-se a contagem do prazo de decadência a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Parágrafo 2, obstam da decadência, o que se trata em relação à decadência. A reclamação comprovadamente formulada, aqui já responde como se processa o caso de troca, né? Reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, sem erros, né? A instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Parágrafo 3. Tratando-se de vício oculto, o prazo de decadência inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, turma, você tem posse de um produto ou serviço, tem como comprovar isso que foi prestado e identificou, depois de algum tempo, que esse defeito era oculto. Esse defeito oculto, ou seja, não está visível, ele passa a ser contabilizado a partir que ele se torna visível. Quando ele ficar evidenciado o defeito, ele apareceu esse defeito. Então a contagem começa a partir da detecção desse defeito. Você observa o teu notebook, por exemplo. Estou na frente do meu notebook. E comprei. Já passou ali os 3 meses, porque é um produto durável, né? Produto durável é 90 dias, né? Pronto. Passou os 90 dias, os 3 meses. Passaram-se os 3 meses. E identifiquei um defeito oculto. Ele não era visível. Então, se não é visível, tratando-se de vício oculto, um defeito escondido, o prazo decadencial inicia-se no momento que ficar evidenciado o defeito. Evidenciou, apareceu, começa a contar. Aí dali em diante eu posso ainda ter direito ao reparo ao meu dano. Tá, turma? Então, pouca gente sabe sobre esse assunto. O vendedor fala em 90 dias e pronto, acabou. Mas se for um vício oculto, esses 90 dias passam a ser contabilizados a partir do momento que ele se torna evidenciado, ou seja, a partir da forma como você foi detectado. Ok. Essa é a segunda questão, quanto a um produto ou serviço. E como é que se faz o processo da troca? Esse procedimento da troca, basta você comunicar, né, a reclamação junto ao consumidor, ao prestador de serviço. E se a resposta
do teu consumidor, do fornecedor do serviço, do produto também, não for adequada, leva-se adiante a justiça comum, PROCON, que nós temos direito a reclamar, né, a revisão e reparo desses produtos. E também dano civil, a gente já viu ainda nos direitos básicos do consumidor. Tem reparo civil também, então lá com relação aos reparos e responsabilidades civis, né? Entra dando moral nesse caso. Terceiro item e último, caso real. Eu estava com meu marido em frente a uma banca de jornal quando o ônibus da empresa X, ao fazer a curva da esquina, perdeu o controle e bateu na banca. Meu marido foi atingido pelo ônibus, ficando gravemente ferido. A empresa não quer se responsabilizar pelo ocorrido, pois alega que o meu marido não era passageiro. Ela está correta? Turma, nós temos a seguinte situação. O ônibus é um produto que estava prestando um serviço, né? Mas é um produto, né? Para a empresa que comprou esses ônibus. Tá? Mas a responsabilidade não é de quem forneceu o ônibus nesse momento, nesse exato momento. Ela deriva ao longo da cadeia de responsabilidades, mas a priori a responsabilidade é de quem prestou o serviço desse ônibus, né? E lá no artigo 7, coloquei aqui, deixa para pesquisa, lá no seu artigo 17, ele deixa bem claro com relação a equiparação, né? Com relação a danos. Nesse caso foi um dano material, né? Lá na seção que trata de saúde, aqui, capítulo 4 da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos, na seção 1, bem claro, da proteção à saúde e à segurança. E lá no artigo 17, para os efeitos dessa seção, que trata de saúde, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, partindo dessa linha de raciocínio, que todas as vítimas do evento são equiparadas a consumidor, logo, podemos concluir aqui neste caso real, que ela está correta. Sim. A empresa não quer se responsabilizar pelo ocorrido, pois alega que o marido não era passageiro. Ah, tá. Está correto aqui nesse sentido aqui, ele está falando da empresa, tá? Não, a empresa não está correta. A mulher, a senhora lá, a esposa, ela está correta, tá aí nesse caso, tá? Ela está falando aqui, eu estava com meu marido, eu fiz uma ligação, mas aqui é a empresa, tá? A empresa não quer se responsabilizar pelo ocorrido, quando falou ela que ela é a empresa, tá? A empresa está correta? Não, a empresa não está correta, tá? Pois o CDC, como eu falei, no seu artigo 17, determina, né, que as vítimas de acidente do consumo elas equiparam-se ao consumidor. Assim, a responsabilidade da empresa não se restringe somente aos passageiros do ônibus, tá? Mas a todos aqueles que foram vítimas do acidente, como é o caso do senhor atingido aí pelo ônibus, né? Como se pode perceber, o caso configura um acidente de consumo, pois o serviço defeituoso prestado pela empresa acarretou aí danos, né, à integridade física, tem a questão psicológica também dessa vítima, né, devendo a empresa ressarcir integralmente os danos causados à vítima, né.
Aí já entra em outro artigo, quando se trata de danos causados a vítimas. Tá? Que também a gente vai acabar estudando fatalmente esse artigo, que ele é muito consultado, né? A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço lá na seção 2, tá? Na seção 2, no seu artigo 12, né? O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito decorrente de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou do acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização de risco. Isso que fala o artigo 12. Então é bem completo. Tem uma cadeia aí de problemas. Se for identificado que o problema é mecânico, de origem, vai lá para a empresa que fabricou o ônibus, né? Aí o ônibus terceirizou esse projeto já não pertence à empresa que fabricou o ônibus, pertence a quem vai também. Então é uma cadeia, tá? De responsabilidade que pode ser aí indenizado o cidadão. Todos eles, essa cadeia toda tem que pagar pelo dano causado à vítima. Então, turma, encerramos aí mais uma atividade, né? Atividade 1, ok. Deus abençoe vocês. Grande abraço, até a próxima.